Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento, um tempo de penitência, todo ele voltado para o Natal, o nascimento glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O tempo do Advento, no entanto, é dividido em duas partes, e essas duas partes são duas etapas de nossa vida espiritual. A primeira parte do tempo do Advento, nós olhamos para a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. E depois, na última semana anterior ao Natal, nós nos focamos mais no nascimento de Jesus, na manjedoura, em Belém, há 2000 anos atrás. Essas duas etapas, elas são duas etapas também da nossa vida espiritual. E que etapas são essas? Vamos entender o tempo do Advento, olhando um pouco para aquilo que era o casamento na época de Jesus, ou seja, o casamento de Maria e de José. Como é que foi o casamento de Nossa Senhora com São José? Primeira coisa que nós temos que entender, mudar completamente nossa mentalidade. O casamento de Nossa Senhora com São José foi um casamento em duas etapas, não uma etapa. A gente, como nós não temos noção da coisa, nós não temos, a nossa cultura é completamente diferente, a gente não sabe, não tem palavras para traduzir aquilo, não é? Por quê? Porque a gente diz que Maria era noiva de José quando ela recebeu o anjo Gabriel. Errado, completamente errado. Ela era casada com José quando ela recebeu o anjo Gabriel. Só que eles ainda não moravam juntos, porque o casamento era em duas etapas. Se fazia a cerimônia do casamento, que era o contrato, a aliança conjugal, e a partir dali a pessoa já estava casada, só que não moravam juntos na mesma casa. E aí, marcava-se um dia para a segunda etapa, e na segunda etapa é que a gente entende aquela parábola das virgens prudentes e imprudentes. Elas estão lá com as suas lâmpadas acesas, aguardando o esposo que vem, aguardando o noivo que vem, não é isso? E então, nessa expectativa do noivo que vem, de repente, à meia-noite, um grito: o esposo está chegando! Quem estava pronto,
entra para a festa, quem não estava pronto fica do lado de fora. Aí então o noivo chegava na casa da noiva, fazia festa, e ele então ia de volta para casa, ele ia buscar a noiva em casa, e ele ia então para casa com a noiva de volta, e os dois então coabitavam, não é? Eram duas etapas do casamento. Nossa Senhora já estava casada com São José, mas não tinha acontecido ainda a segunda etapa. Ela já era esposa de José, ela não era noiva de José, ela era esposa de José, quando ela recebeu o anjo. E então, é importante nós lembrarmos disso. Nossa Senhora não é mãe solteira, ela não ficou mãe solteira, ela não era solteira, ela era casada, ela era uma mulher casada, só ainda não morava na mesma casa do seu marido. Por que é que eu estou gastando tempo no início do Advento para falar dessas duas coisas? Por quê? Porque nós temos a seguinte situação de nossas almas: nós já estamos casados, mas ainda não. Já estamos casados. Por quê? Porque nós já somos batizados. Nós já temos em nós a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está em estado de graça, se você está em pecado, procure restaurar isso, vá se confessar o quanto antes, não esperem o Natal, vá confessar agora. Quem está em pecado mortal, confessa o quanto antes. O Advento não é uma prática de conversão, de primeira conversão. A pessoa está lá no mundo e o Advento é a entrada na igreja. Não, o Advento é um exercício espiritual que a igreja dá aos seus filhos que já estão em estado de graça. Mas eu não estou em estado de graça, então o Advento não é para mim? Não, é para você também. Vai lá e confessa. E começa. Começa o quê? Você já está casado, entre aspas. Você entendeu a metáfora do casado? Quer dizer que Jesus e você já tem uma aliança com Cristo. Ele já está na sua alma, como amigo. Nós já estamos na graça de Deus. Deus está conosco. E o que é que o Advento, para que serve o Advento? Nós precisamos viver o Advento, a primeira etapa do Advento. Nós precisamos viver nessa expectativa do esposo que vem. Não é o noivo, é o esposo. Eu já sou casado, ele já é meu, eu já sou dele. Deus e a minha alma já estão unidos com uma aliança verdadeira, profunda. Deus já está unido comigo, Ele é o meu amor, eu sou o amor dEle, Deus é meu, eu sou de Deus. Mesmo assim, o Espírito Santo e a esposa dizem: vem, vem. Este desejo, este grande desejo de uma união mais íntima, de uma união maior, de uma união mais profunda, de uma união mais verdadeira. O Advento é o tempo em que nós, que já estamos casados com Deus, em aliança, a gente chama esse casamento, essa aliança, no dia a dia a gente chama isso de estado de graça. Você já está em estado de graça, Deus já habita no seu coração como amigo, a graça de Deus já está em nossos corações. Você, no entanto, embora já seja de Deus e Deus já seja seu, você ainda precisa de uma união maior. Sim, nós precisamos de uma união maior. Por quê? Porque nós somos um reino dividido. Nós somos divididos.
Nossa fé, nós já sabemos a verdade de Deus, mas ainda não é profunda o suficiente. Nosso amor já está fixado em Deus porque nós obedecemos seus mandamentos, mas não é profundo o suficiente, porque ainda tem dentro de nós as paixões, desejos desordenados daquilo que é o nosso pecado, nossa vida, nossa fraqueza, nossa miséria, nossa história. Sim, nós somos ao mesmo tempo virgens prudentes que esperam o esposo e virgens imprudentes que esqueceram que o esposo vem, abobalhadas e entretidas com outras coisas. Jesus diz no Evangelho de hoje: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Aqui que está a coisa. Insensíveis. Jesus está falando do mundo sensual. Jesus está falando do mundo do nosso cérebro. Nós não somos anjos, nós somos corpo e alma. Alma, fé. Eu estou vendo Deus, eu sei qual é a verdade. Alma, vontade, caridade, unida a Deus. Eu vejo na luz da fé Deus, eu amo Deus com o ardor da caridade. Beleza, essa é a alma. Mas nós temos o cérebro que dá um trabalhão. O que são isso? São as paixões. As paixões. Nós sofremos de saudades da vida de pecado. Alguns vivem isso. Saudade da vida de pecado. Você está dentro da igreja, você está com o esposo, e ao invés de, com o Espírito Santo, dizer para o esposo, vem! Você fica pela janela da igreja, olhando o mundo lá fora, olhando os seus amigos da vida velha, fica dizendo assim, nossa, olha como eles são felizes, eles podem cair na festança, eles podem, eu não posso, eles podem, eu não posso, eles podem, eu não posso. Você fica com a janela aberta, a janela de sua alma fica aberta lá para fora, e você, mundano, você é católico, você está em estado de graça, você não está em pecado, você é amigo de Deus, mas a janela do Instagram não fecha, a janela do YouTube não fecha, a janela do Netflix não fecha, a janela das más companhias, das conversas sujas e sensuais no WhatsApp, nas redes sociais, nos chats, você continua em redes de relacionamento, procurando sei lá o quê, procurando o que você não perdeu. Você fica com a janela da sua alma olhando para fora. Dentro de você existe um tesouro, você é de Deus, a graça de Cristo está em você, mas você está insensível. Por que você está insensível aos apelos de Deus? Porque você está sensível aos apelos do mundo. É Advento. Gente, Advento é um tempo curto. Já assustou Natal. Estamos no dia 1º de dezembro. Não precisa ser um grande matemático para entender qual é a distância para o dia 25 de dezembro. Rápido. O Advento é rápido como um ladrão, porque ele vem como um ladrão. Então nós precisamos, no Advento, fazer algo. Feche as janelas de sua alma, fechando as janelas do seu corpo para coisas mundanas e sensuais. Tenha um tempo de recolhimento. O Advento é um mini retiro, é um retiro rápido, mas é um retiro. Faça esse retiro.
É um tempo de você se retirar. Fecha as janelas da sensibilidade que apelam para o mundo. O esposo está chegando, mas você, virgem insensata, está aí sem o óleo. Você está só preocupada com as coisas do TikTok. Você só está preocupado com conversa fiada. Como é possível ouvir os apelos suaves de Deus que chama você, se você está com um som de não sei quantos decibéis fazendo barulho na sua alma? Deus está sussurrando. A linguagem do amor não é uma gritaria. Você nunca viu duas pessoas que se amam declarando amor uma com a outra com gritaria. A linguagem da intimidade é a linguagem do sussurro, onde só a pessoa amada me ouve. Eu posso estar num salão, mas eu chego no pé do ouvido da pessoa que eu amo e digo: como eu gostaria de estar só. Nossa, não posso esperar da gente chegar em casa para nós ficarmos sozinhos. Santa Teresinha, não é? Tem uma poesia que diz: à des amants il faut la solitude. Pessoas que se amam precisam de solidão. Un cœur à cœur que reste nuit et jour. Um coração a coração que permanece dia e noite. Noiva insensata, põe estas suas amigas para fora e fique sozinha com seu esposo. Nenhuma mulher na noite de núpcias vai dizer para o marido: bem, mamãe pode ficar aqui com a gente? Ela não vai dizer isso. Ela não vai dizer: posso convidar minhas amigas? Ela não vai dizer isso. Ela quer solidão. Ela quer intimidade. Mas como é possível, esposa louca, esposa insensata, esposa imprudente? E eu estou falando é com você, com os homens também, tá? A esposa aqui é a igreja, somos nós. Como é possível, esposa maluca, que o esposo fale a sua alma? Ele já está com você, você já é casado. Você já é casada, Jesus já está com você, Ele está convidando você a uma intimidade maior. E você com as janelas abertas, olhando o mundo lá fora, sensibilíssimo para o mundo lá fora, insensível para os apelos de Deus. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E Jesus então diz como que ele fica insensível. Quando ele fica sensível para a comida, gula. Quando ele fica sensível para a bebida, embriaguez. Quando ele fica sensível para as preocupações da vida. Preocupação da vida é aquilo que São João chama de concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos é vontade de comprar coisa, vontade de querer saber da vida dos outros, curiosidade. Você está querendo saber de tudo, menos de Deus. Curiosidades vãs e tolas. Eu queria descobrir qual o número de sapato de tal atriz. Por que você quer saber isso? Qual é a maquiagem que ela usa?
Para que você quer saber isso? Eu quero saber quem é a namorada de fulano, ator famoso. Para que você quer saber isso? Concupiscência dos olhos, você quer saber, é curiosidade, disperso, totalmente disperso. Tomai cuidado, porque você fica sensível para essas coisas, aí depois você vem rezar e diz: Padre, eu não consigo me concentrar na hora da oração. Padre, eu não consigo rezar. Mas é de admirar que você não consiga rezar? Você não fica 1 minuto em silêncio? É um barulho o tempo todo? Então, meus queridos, o que é o Advento? Primeira etapa. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo e a igreja dizem: vem. A esposa, vem. É você se voltar para essa união mais íntima, desejá-la. Você não terá uma união mais íntima se você não desejar. E a segunda etapa é a união íntima de Maria, já grávida de seu Deus, já unida a Jesus plenamente, não somente no ventre, mas na alma. Maravilha de Deus. Mas não é possível uma união mais íntima se você não tem um desejo. Então, toda a primeira etapa do Advento é fechar as janelas para as distrações mundanas, se recolher um pouco mais e desejar. Querer. Queira. Queira não somente estar em estado de graça, queira sair, não é? Desse tédio, dessa mesmice, dessa modorra, dessa pasmaceira, dessa coisa que não vai para lugar nenhum. Até quando você vai ficar nessa lerdeza? Até quando? Deixe o Espírito Santo agir em seu coração e dizer: vem, vem. Você já é casado, como Maria era casada com José. A igreja já é unida a Cristo, mas não é a união plena que acontecerá. Então, a esposa e o Espírito dizem: vem. Desejo, desejos da sua alma, desejos da vinda dele. E quando você vê o mundo acabar, ou seja, esposa, quando você vir que o quarto está se esvaziando, que as pessoas estão saindo, as pessoas estão indo embora, e você está ficando sozinha, não fique desesperada, eleve a sua cabeça, diz Jesus no Evangelho, está próximo, é Ele que está chegando. Quando os inimigos de sua alma começarem a correr, quando as distrações começarem a ir embora, quando o mundo começar a ficar entediante, quando as coisas começarem a não ter mais a atratividade, quando você sentir mesmo que nada mais agrada você, erga a sua cabeça. Quando esse mundo for perdendo a atratividade, erga a sua cabeça. Está próxima a vossa libertação, está próxima a união maior. Meus queridos, o Advento é um caminho espiritual para nós. Aqui na nossa paróquia, nós temos um pequeno projeto pedagógico para todos, mas especialmente também para as crianças aprenderem o que é o Advento. Aqui na minha frente, na frente do ambão, tem uma pequena manjedoura. Essa pequena manjedoura, ela está sem as palhinhas, sem o lugar para Jesus deitar. Nós vamos preparar
a vinda dele. Faça seus sacrifícios de advento, faça suas orações de advento. O advento precisa oferecer algo a mais para Deus, algo a mais. Vá oferecendo o seu algo a mais e vá colocando as palhinhas aqui, não é? Você vem e oferece. Jesus, para você vir aqui, ó, essa palhinha aqui é o meu jejum, essa outra palhinha aqui é a vigília que eu vou fazer tal dia, ou já fiz, e vai colocando a palhinha aqui, para que Jesus, no Natal, tenha onde se deitar. São as pequenas palhinhas que a gente vai colocando para preparar a vinda de Cristo. Enquanto isso, as 4 velas do Advento vão marcando o tempo que vai chegando perto. A gente vai olhar para essas velas e dizer: é Ele que está chegando. Começou. Contagem regressiva. Ele vem. É Ele que vem. Meus queridos, então, nós que vivemos na graça, nós que estamos na graça de Deus, alarguemos o nosso coração, alarguemos os nossos desejos, movidos pelo Espírito Santo e pelos santos, essa grande esposa de Cristo que é a igreja. Digamos: vem. Fechemos as janelas da alma para aquilo que nos torna insensíveis aos apelos de Deus. Façamos um retiro de advento, um tempo de maior união. Quem está em pecado mortal, se confesse logo, para aproveitar melhor o advento. E aí, na graça, você vai deixando Cristo crescer em você, para que aconteça a segunda parte do casamento, aquela união maior. Não é somente conversão que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que aumentar a nossa união com Cristo. E é isso que Deus quer, e é isso que é o nosso advento. É a expectativa, a espera de uma união maior. Ele já está conosco, mas ainda não. Já está unido a nós, mas ainda não. Por isso, o Espírito Santo e a esposa dizem: vem.